Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula do encontro da disciplina Tecnologia Assistiva. Eu sou a professora Andréia Inês Dillenburg e vou estar com vocês hoje para pensarmos um pouco sobre essa possibilidade de recurso e de aprendizagem para a acessibilidade. Essa aula é ofertada pelo curso de Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria, dentro do sistema Universidade Aberta do Brasil, e nós estamos muito felizes com vocês, com essa possibilidade de debatermos um pouco. Então, eu fiz um compilado dos nossos 2 textos da disciplina, certo? São esses 2 textos. Nós iniciamos os estudos com este material que dizia Introdução à Tecnologia Assistiva, da professora Rita Bersch. Esse texto foi escolhido a dedo, ela é referência. Quando nós pensamos em tecnologia assistiva, nós temos alguns professores que sempre são referência em cada área, né? Então, aqui tem a professora Rita Bersch, e nós temos um outro material que faz parte de uma coletânea de atendimento educacional especializado e também foi escrito pela professora Rita Bersch em parceria com a professora Rosângela Machado. Esse material aqui estão todos no nosso Moodle institucional. Eu, assim como vocês futuramente, a grande maioria, né, exceto quem é aluno de DCG ou aluno de outro curso, né, sou formada em educação especial, tenho essa área como objeto de estudos há muito tempo, há mais de uma década. Tenho prática nas diferentes modalidades e etapas, então, desde a educação infantil até o ensino superior. Eu sou professora do Departamento de Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria e estou vinculado ao curso de Educação Especial à distância. Também quero dizer que desses nomes que nós temos para falar de recursos de tecnologia assistiva, nós temos um outro grupo muito potente que produz materiais para o Ministério da Educação, que é coordenado pela professora Andréia Poleto Sonza, e é um grupo do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Esse viés de abordagem, ele já, além das tecnologias que tem as diferentes categorias, eles têm um grupo muito consolidado no que tange acessibilidade digital. Então, se for do interesse de vocês continuarem as pesquisas, né, tem esses materiais aqui, o uso pedagógico dos recursos de tecnologia assistiva, e vocês colocam Andréia Poleto Sonza. Ali na internet tem bastante material digital e que vai trazer para vocês, assim, um conhecimento mais profundo. A nossa disciplina ela tem 60 horas, então a gente faz um começo do que seria o processo de conhecimento da tecnologia assistiva. Então, vamos aos encaminhamentos iniciais. O que seria a tecnologia assistiva, né? Ela é entendida como um auxílio que promoverá a ampliação de uma habilidade funcional deficitária e possibilitará a realização da função desejada, a que se encontra impedida por alguma circunstância de deficiência ou pelo envelhecimento. Então, ao recurso à tecnologia assistiva, ele acaba sendo utilizado não só no ambiente educacional, mas também como alternativa para questões como o envelhecimento. Vocês percebem que na nossa sociedade hoje nós temos o quê? Uma mudança nos gráficos etários, né? Hoje nós temos uma população que envelhece mais, que quer ter mais autonomia até o final da sua vida. Se nós pensarmos nos anos de 1940, o que significava ter 60 anos, o que significava ser uma pessoa de 60 anos, e o que hoje, em 2024, significa ser uma pessoa de 60 anos.
quanto à autonomia, quanto a questões de lazer. Nós temos pessoas que estão fazendo curso superior com 60 anos. Do mesmo modo, o público-alvo da educação especial se beneficia muito dos recursos de tecnologia assistiva para que consiga realizar com autonomia e maior funcionalidade de atividades, seja de aprendizagem ou do dia a dia, certo? Eu não vou conseguir ver aqui o chat, o bate-papo. E aí, se vocês quiserem, em algum momento, trazer alguma dúvida, alguma colocação, eu peço que vocês abram o microfone, tá bom? Agradeço essa compreensão, porque a prof está sozinha, né, aqui para mediar a formação. Hoje, né, isso aqui é um trecho desse texto aqui, para a gente falar um pouquinho, que é do cenário da educação especial. O que nós tínhamos? Nós tínhamos uma educação que era diferente de hoje. A escola, o cenário educacional. A inclusão escolar, que é essa que vem com grande força e potência nos remoldes da política de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva lá de 2008, ela traz uma nova configuração do sistema educacional. O que acontece? Nós temos alunos, público-alvo da educação especial, público redefinido. Nós temos um aluno que ele sai de um contexto de escola especializada e ele entra para um contexto de classe regular. Nós temos um fortalecimento de atendimento educacional especializado. Nós temos um fortalecimento de construção e equipação de salas de atendimento educacional especializado, tipo 1 ou tipo 2, que aquela é para deficiência visual. Vocês percebem, assim, é um olhar muito maior e é uma caminhada que a gente vem tendo. E nós tivemos uma mudança quanto a financiamento. A política em si não muda. O financiamento é uma política, ela não tem peso de lei. Mas essa nossa política de 2008, ela trouxe tanta lei, tanto decreto, que ela mudou o fundo de pagamento, né, que destina recursos para as escolas, o Fundeb. Esse cenário de educação inclusiva, ele hoje diz que o aluno público-alvo da educação especial, ele é um aluno que tem dupla matrícula. Ele tem uma matrícula na classe regular e ele tem uma outra matrícula lá na educação especial. Isso quer dizer o quê? É financiamento. A gente tem um número crescente de alunos, matrículas, um monte de mudanças no cenário educacional. E o que a Rita nos traz, né? Essa autora, né, Rita Berge, né? Que a educação, né, que a inclusão escolar, esse novo cenário, ele denuncia o esgotamento das práticas da escola comum, com base no modelo de transmissão do conhecimento na espera, né, de um aluno ideal. Hoje, se a gente for numa escola, ela é totalmente diferente do ano de 2002. Muitos de vocês já são professores da escola e vocês veem isso. A escola hoje, ela é diferenciada. Ela não tem mais essa história de o aluno padronizado, né? Nós não temos mais essa padronização dos resultados esperados. E as avaliações classificatórias também começaram a ter dificuldades de se sustentar nesse novo sistema educacional. Então, nós vamos ter mudanças no sistema de avaliação classificatória, no currículo organizado e na forma disciplinária universal. Vamos ter um novo olhar sobre questões como repetência, na evasão e nas turmas organizadas por séries, né? O que isso acontece? A educação escolar inclusiva, a inclusão, a política de 2008, ela mudou não só a escolarização dos alunos público-alvo da educação especial, ela trouxe um novo cenário educacional. Nós temos um número muito maior de alunos nas escolas. Hoje, quem está na escola, eu trabalhei muito tempo em escola, trabalhei em escola particular, trabalhei em escola federal e trabalhei em escola municipal.
Nós temos hoje quase que 100% das turmas com algum aluno em processo de inclusão. Se ele não tem um laudo, um diagnóstico, a grande maioria já está em avaliação. Vocês vão notar isso quando forem para estágio, vão notar. Então, a educação especial dentro desse cenário, ela não se torna só importante, ela se torna necessária. O professor de educação especial nesse cenário se torna necessário. E os recursos de tecnologia, eles são uma possibilidade para que esse aluno possa ter mais autonomia, possa acessar o conhecimento e possa se desenvolver. Até aqui, compreendido? Então, vocês já tiveram, alguns já vão ter, né? Vocês já estão mais para o final do curso, né? Em Libras, sim, né? Sinal de Libras. Quem já teve Libras aqui, o nosso curso oferece, curso de Educação Especial, que sinal sim, né? E é importante. Então, a inclusão, ela vai trazer muitas mudanças na escola. E toda mudança, gente, ela gera bônus e ônus. Ela gera aceitação e resistência, certo? Isso é um cenário. E ela gera o quê? Avanços e desafios. Então, nós vamos ter uma escola se remodelando. Isso é 2008, isso não é tanto tempo. Se a gente pensar no que é o sistema educacional, isso é um recorte muito pequeno ainda. Então, as escolas, nós da educação especial, estamos todos o quê? Aprendendo muitas vezes ainda nesses processos. E nós temos uma situação que eu gosto muito, né? Que esse novo cenário de inclusão educacional, ele é baseado em um sistema de valores que faz com que todos se sintam bem-vindos e celebra a diversidade que tem como base o gênero, a nacionalidade, a raça, a linguagem de origem, o background social, o nível de aquisição educacional e a deficiência. E isso tudo nos tira de um lugar de sujeito padrão, de aluno padrão, de sociedade com a formatação padronizada, né? Então, a educação especial, ela é muito importante e ela vai trazer esse novo olhar. Eu tenho uma imagem que, quem sabe, muitos de vocês já passaram por esta imagem ao longo da formação, mas eu sempre gosto de reforçar. Nós tivemos como sociedade, e ainda não chegamos ao nível 100%, nós ainda não temos 100% da população que tem acesso à educação, embora isso já esteja na Constituição Federal, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação já nos traga essa obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos. Nós tivemos um cenário, e não precisamos ir muito longe, se nós vamos para a década de 90, nós tivemos um cenário de total exclusão. Muitos de vocês, nós, eu, né, não tiveram colegas, nunca viram essas pessoas que a gente chama hoje de pessoas atendidas pela educação especial no ambiente educacional. Então, a eles, por muitos anos, foi negado, inclusive, o direito à escolarização. Não se olhou por muitos anos para esse sujeito como um sujeito do conhecimento, um sujeito com potência para aprender. Então, esse primeiro olhar sobre a exclusão. Depois nós vamos para um cenário que nós chamamos de cenário de segregação, que diz assim, não, você pode aprender, você pode se desenvolver, mas vai ter uma instituição específica para você. Então, a gente tem uma escola, uma instituição que fez isso. Essas instituições, elas não são vilãs do processo de inclusão, certo? É o que aquela sociedade, com aquele conhecimento, conseguiu pensar. E é isso que a gente vai fazer. Porque a gente também vai, e espero realmente que a próxima geração que venha depois de nós consiga
Pensar melhor ainda a inclusão. E olhe, diga para o que a gente está fazendo hoje e pense, mas eles já podiam ter feito melhor, é ou não é? Mesmo que a gente acorde todo dia pensando em como fazer melhor. Porque é isso que a gente tem que fazer. Cada dia a gente tem que acordar pensando, o que eu posso fazer de melhor? Como é que eu posso fazer melhor? Com o que eu tenho, do lugar que eu tenho, com o tempo, o recurso e a energia que eu tenho. Esse tijolinho. Depois nós vamos para um cenário onde nós vamos ter um cenário de integração, que é o quê? Muito caracterizado pelas classes especiais. Já ouviram falar das classes especiais? São classes dentro de uma escola, mas que daí é todos os alunos com deficiência numa única classe, ou turma só com alunos público da educação especial. Muitas vezes não faziam nem o momento aquele do que algumas escolas chamam de intervalo, outras chamam de recreio, aquele momento interativo. Então, muitos de nós não têm nem memórias de ter tido um colega, de ter conhecido alguém. Se a gente vai, né? Para 2008, onde a gente começa esse novo cenário, que a gente chama de cenário de inclusão. Professor André Inês, esse cenário ele já está consolidado? Todos os alunos que estão dentro de uma classe regular, eles estão em processo de inclusão? Não, ainda não. Nós estamos aprendendo como sistema educacional, porque a inclusão ela é multifatorial, certo? Mas o que não se pode negar? Que muitos alunos se beneficiaram desse processo. Nós tínhamos alunos que passavam a sua vida educacional inteira fazendo atividades de alfabetização e artesanato. E hoje estão acessando conhecimentos científicos em diferentes níveis. Certo? Isso é realidade. Isso não sou eu que estou falando. Isso são pesquisas que já mostram. Mas sim, nós temos ainda muitos desafios. Ainda temos que avançar, temos que pensar em melhores estruturas para consolidar isso. E ninguém melhor do que um sistema educacional com professores preparados, tecnicamente, cientificamente, com boas estruturas de trabalho. Nunca se esqueçam, tem que ter condição de trabalho. Sempre equilibrem, tá? Propósito profissional e pessoal. Tem que ter condição de trabalho. A tua sala tem que ser arejada, tem que ser limpa, tem que conseguir comprar material, certo? Tu tem que conseguir ter um salário que te permita dignidade, essas coisas, né? E esse retorno que a gente também dá em contrapartida, buscando, né, as melhores alternativas. Porque o nosso aluno, um aluno que chega à frente a nós, ele merece o melhor atendimento educacional especializado. Ele não merece que a gente abra nosso armário lá e pegue qualquer jogo. Ele merece uma atividade com intencionalidade. Que eu olhe para ele com um plano individualizado e que eu faça uma atividade onde eu vise o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. Porque ninguém é melhor do que ninguém. E o nosso aluno merece um bom professor. E eu digo mais, quando a gente trabalha, eu trabalhei na escola pública, merece mais ainda, porque é uma sociedade inteira que mantém essa estrutura. Afinal de contas, vocês não merecem boas aulas? O aluno também merece. Então, nós, no atendimento educacional especializado, a educação especial, ela não é só o AEE, tá bom? Isso é uma coisa que eu quero explicar para vocês. A educação especial atua no AEE, mas nós podemos atuar, que nem eu não faço AEE, eu sou professora de educação especial, trabalho no ensino superior. Eu, por um tempo, fui consultora de políticas educacionais em município, professor de educação especial, área de educação especial, compreendem? Trabalhei com curso de formação. A área de educação especial é uma área muito maior do que o AE. Educação especial não é o AE. O AE é um dos serviços que a gente oferece, tá bom?
O atendimento educacional especializado, lá na escola, que é o que nós vamos, muitos de nós faz e fará, ele identifica, ele elabora e ele organiza recursos pedagógicos e acessibilidade. Isso tudo vai visar eliminar barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades que a gente vai desenvolver dentro desse atendimento educacional especializado, elas são diferentes, tá? Ó, diferentes daquela da aula comum. Nós não somos reforço. E elas não são substitutivas à escolarização. O aluno não vai num ou outro. São serviços diferentes, mas que sim, muitas vezes trabalham de forma articulada. Aonde que a Prof tirou esse texto? Política de Educação Especial de 2008. Nesse sentido, nós organizamos recursos e possibilidades. E vamos construir um plano individualizado para o nosso aluno. A gente chama isso de Plano de Desenvolvimento Institucional. E nós vamos construir isso fazendo uma anamnese, fazendo uma interação com o nosso aluno, conversando com o nosso colega da classe regular, e vamos identificar o que ele já aprendeu, o que ele já consolidou, o que ele gosta, como é que ele aprende, né? Como é que esse aluno, traços, inclusive, da personalidade. E o que ele precisa aprender. O que ele precisa construir. E nesse meio tempo, espaço, nós vamos o quê? Elencar atividades. Testar recurso de tecnologia assistiva. Os recursos de tecnologia assistiva, eles muitas vezes entram como instrumentos, né? Do real, do que esse aluno já tem, e do potencial, do que ele vai aprender e consolidar. Esse é o lugar das tecnologias assistivas. Elas são, muitas vezes, né, recursos e serviços que a gente organiza para que o nosso aluno tenha acessibilidade e aprendizagem. A tecnologia assistiva, ela também é uma área do conhecimento e ela tem 11 categorias, tá bom? 11 categorias. Eu vou trabalhar cada um com vocês e depois eu vou deixar um resumo que os meus alunos do curso presencial fizeram, tá bom? De cada um desses recursos com exemplos. Que daí eu gosto muito, eu sou estudiosa da teoria histórico-cultural. Chama o Vygotsky, que vocês tiveram lá nas disciplinas de psicologia, zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento proximal, né? Então, lá naqueles slides, e nesse também, vai ter um monte de exemplo. O exemplo, ele é um direcionamento, mas a gente sempre vai avaliar o que o aluno precisa. Vou deixar lá esse material também. Os recursos de tecnologia assistiva, eles têm um objetivo, né? Eles buscam promover independência, qualidade de vida e inclusão social. Não é só inclusão educacional. Vocês vão ver que alguns recursos de tecnologia assistiva são para mobilidade, são para outros espaços para além da escola. Certo? E eles vão trazer essa ideia, né, da ampliação de que esse aluno possa ter uma melhor, né, comunicação nos espaços onde ele está, que ele possa ter uma mobilidade melhor, com mais segurança, com mais fluidez, com mais rapidez, controle do seu ambiente, que ele possa saber onde é que ele está, o que ele consome, habilidades do seu aprendizado, para o trabalho, lá para a integração da família e, por consequência, né, dos amigos e da sociedade também. Porque essas coisas, a escola não é uma instituição que está desvinculada das demais. A escola faz parte de uma sociedade. E é por isso que a escola não vai resolver a sociedade. Mas a gente, como diz Paulo Freire, né, a educação sozinha não transforma o mundo, mas sem ela é impossível, né? Ele fala mais bonitinho. Tem uma expressão mais bonita, mas é isso que ele fala.
Só a educação não vai dar conta, mas sem ela a gente não vai conseguir. Tem uma frase que eu acho muito importante. Hoje eu convivi com um menino com deficiência visual cegueira. E ele usava diferentes recursos de tecnologia assistiva, desde a bengala, desde o leitor de tela, e desde da máquina de escrever braille, estava nos mostrando, né? E eu vi hoje, assim, na prática, o quanto que um recurso ele pode ser potência para o desenvolvimento de uma pessoa. E a escola, a educação, ela é sobre o desenvolvimento humano, sobre o direito que todos nós temos de nos desenvolver, de aprender, de ser gente, de ser melhor. Como vocês que estão aqui, olha só, 20h10 da noite, ou depois quem vai nos olhar no YouTube, às vezes olha no final de semana, né? Está aqui, todos têm o direito de se desenvolver. E se a sociedade não consegue olhar para aqueles que precisam de um recurso específico, será que essa sociedade é para todos? E por que uns podem e outros não, né? Então, eu vejo os recursos de tecnologia como uma potência. Tem essa frase que eu gosto bastante que diz: para as pessoas sem deficiência, a tecnologia, ela torna as coisas mais fáceis. Mas para as pessoas com deficiência, e muitas vezes, né, a tecnologia as torna possíveis. Um recurso de tecnologia pode tornar possível uma experiência sensorial. Pode criar possível o acessar desse aluno. Para isso, vai ter etapas de implementação. Aqui tem um site onde tem bastante material. Esse site é o site que eles trazem no nosso texto, que é esse site desse grupo de estudos, né, que traz toda essa problematização, que traz um resumo do que é tecnologia assistiva, das categorias, vídeos sobre, links, né, para quem quiser continuar assistindo. Procurando, é assistiva, tecnologia e educação. É uma fonte desse grupo de estudos que ainda, né, nessa busca por se compreender, né, enfim, o que é a educação, o que são esses recursos de tecnologia assistiva, porque nós ainda temos nomes diferentes na literatura, né? É o que eles trazem, que às vezes está na lei, lá na Lei Brasileira de Inclusão, aparece ajuda técnica. Alguns autores usam recursos de tecnologia assistiva. Se vocês forem procurar, a professora Andréa Poleto Souza usa recursos de tecnologia assistiva. Se a gente olhar a professora Rita Berch, usa tecnologia assistiva. Então, é uma área ainda que está, né, essa questão da nomenclatura. Mas, por via de aprendizagem, são as categorias. Esses recursos, eles podem ser tanto os recursos de tecnologia assistiva, eles podem ser tanto recursos como serviços. Então, uma tecnologia assistiva, ela pode ser ofertada a um aluno, a uma pessoa, tanto como um recurso, como um serviço. E vou trazer para vocês, então, o que é recurso, né? Ó, recursos podem variar como uma bengala, um complexo sistema computadorizado, brinquedos, roupas adaptadas. O que são roupas adaptadas, né? Roupas adaptadas nós temos N tipos, mas nós podemos ter roupas com etiquetas braille. Vocês sabiam que já tem confecções que têm roupas com etiqueta braille para que a pessoa que tenha deficiência visual, ela possa saber qual é aquela peça que ela está selecionando. Nós também não gostamos de selecionar a roupa que a gente vai usar? Saber qual que é a cor, qual que é o modelo, qual que é a textura?
computadores, softwares, hardwares, né? Mobilidade manual elétrica, equipamentos e pranchas, né, de comunicação alternativa, chaves, acionadores especiais. O que são acionadores especiais? Sabe, vou dar alguns exemplos, né? Acionadores especiais para abrir na porta. Então, em vez de uma chave aqui, que a gente tem que ter, às vezes existem pessoas, alunos nossos, que eles não têm esse movimento aqui, ó. Não conseguem girar uma chave. Então, para ele abrir a porta com uma tag que abre por aproximação, é um recurso de tecnologia assistiva. Hoje nós já temos, né? Ou aquelas portas da Intelbras que a gente só precisa digitar o código, que a gente pode digitar aqui com um mindinho, né? Ou com ativação de íris, ou com ativação aqui, ó, da digital. É recurso de tecnologia assistiva. Compreenderam? Aquelas torneiras de ativação por sensor. A gente às vezes vai ter aquelas torneiras que a gente passa a mão e ela adiciona. Ela é um ótimo recurso de tecnologia assistiva para pessoas com baixa mobilidade, para pessoas com questão, né, da motricidade, para pessoas com nanismo, por causa da altura, né? Não consegue acessar lá, mas com a mão aqui faz acionar. Materiais protéticos e tantos outros, né? Auxílios visuais, lupas, óculos de lupas digitais, né? Tudo isso. Aparelhos de tecnologia assistiva. Isso seriam recursos, né? Pensando muito em coisas, né? Materialidades. Já os serviços são aqueles prestados profissionalmente a essas pessoas. Que eles vão, né, visar selecionar e obter, usar esses instrumentos de tecnologia assistiva, né? Então, a gente pode ter desde essa questão do suporte mesmo, do treinamento, do uso de recursos, dos serviços como audiodescrição simultânea, e também isso não é um consenso na literatura, os serviços de tradução e interpretação em Libras, né? Entrariam num serviço para acessibilidade. Um intérprete, né? Estaria aqui oferecendo um serviço. Certo? Essa diferença que o recurso, então. Primeiro grande mito. Recurso e tecnologia assistiva. Não é só tecnologia, tipo digital, tá? Tecnologia é tudo que a gente pode usar de algum modo. Isso aqui até pode ser tecnologia, tá? Tecnologia não é só tecnológico, tá bom? Uma bengala não é tecnológica, né? Mas é uma tecnologia assistiva. Primeiro mito que cai por terra é este. Segundo mito que cai por terra, que são só coisas, né? Então, não são só recursos. Há também a oferta dos serviços. Certo? Posso seguir? Ó, sim em Libras. Sim. Sala cheia, não consegue olhar para todo mundo, né? Aí, como eu comentei para vocês, nas nomenclaturas ainda não tem um consenso. Às vezes vai aparecer ajuda técnica, às vezes vai aparecer tecnologia de apoio, às vezes vai aparecer tecnologia adaptativa e adaptações. Geralmente são essas mesmas coisas, tá bom? Geralmente são essas mesmas coisas, tá bom? Vocês têm alguma dúvida até aqui, até o momento? Então, a prof vai dando continuidade a esse nosso olhar e conversa sobre a educação especial. E aí nós vamos ter as categorias, tá? Que foi feito por um grupo de estudos muito, muito, muito importante. Então, eu trouxe aqui para que vocês depois possam acessar de forma resumida para poder estudar, né? Depois, quando a gente tiver a nossa avaliação final. Mas ele é tudo retirado desse texto aqui, tá? Do capítulo 3, que é o segundo texto que está no nosso Moodle, tá bom? Às vezes, a gente pode confundir
Deixa eu aceitar aqui um colega que está chegando. Confundir o recurso tecnologia assistiva com uma outra coisa por conta do, do que ela pode proporcionar dentro de uma sociedade. Recurso de tecnologia assistiva, ele não é... Gente, isso aqui é um macete, tá? Vou explicar para vocês essa figura que aparece aqui no slide. O meu nome inteiro é Andréia Inês. E eu sempre brinco, quando eu monto material, que tem coisas que são inesquecíveis. Porque eu sou Andréia Inês. E esse conteúdo, então, é inesquecível, para que vocês não confundam. A tecnologia assistiva é uma coisa que o sujeito vai usar durante um longo prazo. É diferente de um processo de reabilitação, de uma pessoa que às vezes vai precisar de uma órtese, prótese, porque se quebrou, enfim, né? Ele é diferente do processo de reabilitação. Então, nós vamos ter 11 categorias, e eu peço que vocês prestem bastante atenção nisso, tá bom? Essas 11 categorias de tecnologia assistiva. Até, se vocês quiserem, eu vou deixar agora 5 minutinhos, se alguém quiser ir no banheiro e pegar um caderninho, um caderno, alguma coisa para tomar nota, 5 minutos, para a gente começar a estudar essas 11 categorias, porque eles vão ser a base da nossa primeira atividade avaliativa, tá bom? Amor, manda, põe aqui no máximo, que eu não tô conseguindo. Deixa a prof. Simone, você quer falar ou abriu sem querer o seu... Desculpa, eu estou com dificuldade aqui para expandir a tela, professora. Foi sem querer, desculpa. Ah, tá, não tem problema. Acontece no Brasil, da tecnologia, isso acontece, né, gente? Então, eu vou deixar 5 minutos, tá bom? Para que vocês possam ir no banheiro. E aí a gente volta às 20h26, tá bom? Para a gente começar. E aí eu peço que vocês peguem um caderno ou uma folha para anotar, ou abram um bloco de notas aqui no computador, onde vocês estão, se possível, tá? Porque depois eu vou pedir para que vocês façam nossa atividade avaliativa, a primeira, vai envolver essas 11 categorias, tá bom? Até daqui a pouquinho. Espero vocês.
Então, muito obrigada. Estamos retornando a falarmos um pouco dessas 11 categorias de tecnologia assistiva. A gente passa o dia, né? Chega no final do dia. Imagino que seja importante dar um pequeno intervalo mesmo para a gente poder se explicar um pouquinho. Então, essas 11 categorias, elas ainda não são um consenso. Mas, dentro de tudo o que eu já acessei de recursos de tecnologia assistiva, trabalhei bastante com isso lá na minha tese, eu trabalho com isso nas disciplinas que eu ministro. Desde 2014, essas 11 categorias são as mais consolidadas, certo? A gente vai falar uma por uma, a professora vai deixar para vocês um slide com mais elementos de cada uma delas, tá bom? Lembrando que essa foi uma construção feita por outros estudantes do curso presencial e ficou muito bom. Então, eles autorizaram e a gente vai deixar lá no Moodle para que vocês, se quiserem, né, continuem estudando. Lembrando também que nesse segundo texto tem uma explicação de cada uma delas. A partir da página 87, a professora Rita Berge, né, ela traz cada um deles. Então, quem sabe, às vezes vocês vão ter essa necessidade lá no ambiente escolar. Eu peço que vocês baixem esse material no Moodle, guardem nos computadores, nos drives de vocês, porque é muito provável que no andar, né, do desenvolvimento da prática, e espero, sim, que vocês façam a inclusão desse lugar da onde ela merece, da onde os nossos alunos, que são, eu sempre digo para vocês, os alunos que estão na escola, esses alunos que nós hoje temos como estudantes, não demorará muito, eles vão estar seguindo o país, né? Eles são o futuro do nosso país. E para que a nossa nação, o nosso país, ele cresça, se desenvolva, seja justo e inclusivo para todos, esses alunos, eles precisam aprender esses valores, como o direito à educação, ter acesso a uma educação de qualidade, os estimule a ser pensantes, que os possibilite se desenvolver, né? Aluno não pode só ir na escola para cumprir hora, para dizer que não faltou, para ganhar benefício, enfim, a escola, ela precisa ser um lugar onde esse aluno tem o direito de se desenvolver. E quem diz isso não sou eu, é a Constituição Federal. E que a gente possa, por meio de práticas e espaços inclusivos, proporcionar essas reflexões. As reflexões da inclusão, elas vão muito além ao público da educação especial e suas famílias. Uma classe, né, tem um aluno em processo de inclusão, ela também vai refletir diferente. Uma sociedade que vivencia inclusão como nós estamos hoje, vai refletir diferente. E espero que a gente consiga ser, que esse país seja para todos, né? Que todos possam estar e se desenvolver. Caderninho na mão, lápis e caneta, ó. Lápis, caneta, papel. Não é porque é EAD que a gente não copia e escreve, certo? Bora, pessoal. Se eu tivesse aí no polo, eu já ia ter ligado o incenso, dizendo tá tomando um café e a gente já ia estar escrevendo. Tem jogo para fazer, mas isso a gente vai vendo futuramente, né? Vocês também vão acessando os materiais da disciplina e vão consolidando. A primeira categoria, auxílios para a vida diária. O que são esses auxílios para a vida diária, né? Eles são materiais e produtos para auxílio em tarefas rotineiras,
que vão ajudar uma pessoa a comer com mais autonomia, a poder cozinhar, a poder se vestir, a poder tomar banho, executar necessidades pessoais e manter-se, né, na manutenção da casa. É que essa pessoa, que às vezes tem uma questão de mobilidade aqui na mão, ela consiga levar o alimento até a boca. Eu li uma mensagem aqui que uma aluna escreveu, obrigada, querida, que ela consiga levar esse alimento à boca, que ela consiga se alimentar com autonomia, que ela consiga beber um líquido sozinha, certo? Que ela consiga fazer o calçar uma meia sozinho. Aí a gente tem aqueles dispositivos onde a pessoa bota o pé e consegue usar a meia sozinha. Isso é autonomia, certo? Então, auxílios para a vida diária. Muitas vezes, nós auxiliamos esse aluno lá na escola a aprender a utilizar esses recursos. Por quê, gente? A alimentação, na verdade, muitos dos elementos são coisas que perpassam a rotina da escola. Você não tem a hora, lá, quem está na escola sabe, a gente tem a hora da alimentação, que as crianças sentam, fazem a sua refeição, certo? Então, muitas vezes a gente vai fazer esse trabalho junto lá na classe regular também para ajudar. A segunda categoria chama KA, comunicação aumentativa, suplementar e alternativa. Gente, essa eu adoro. Essa aqui eu já usei muito e ela é assim: recursos ou eletrônicos, né, que pode ser eletrônicos ou não, que permitem a comunicação expressiva e receptiva de pessoas, sem fala ou com limitação na mesma. São muito utilizadas as pranchas, cadernos, bloquinhos de comunicação com símbolos e BIS, né, e BIPs de softwares para este fim. Gente, nós temos muitos alunos não verbais, por muitos motivos, tá? Nós temos alunos não verbais muito característicos do transtorno do espectro autista, principalmente do nível 3 de suporte. Nós temos outros casos, temos alunos não verbais. Nós temos processos de alunos que perdem a fala, por N motivos, né? Às vezes, inclusive, porque a visão, a audição, às vezes ela ocorre a perda ou o não desenvolvimento, não por questões estruturais da córnea, aqui, da laringe, ou então da faringe, ou então aqui, né, da cóclea, mas sim por questões aqui, ó, na decodificação do cérebro, certo? Inclusive, pessoas com tumores, AVCs, podem desenvolver problemas de comunicação. E aí a gente tem as pranchas, que muitas vezes são figuras que a criança cola, ou então tem aplicativos. Um aplicativo muito legal é o Matraquinha, mas tem outros também. A gente deixou lá nos slides também, tem sites onde a gente já pode baixar as figuras que são até mais padronizadas, que são do Arasaki. Então, tem bastante coisa para fazer, certo? Inclusive, a comunicação alternativa foi muito usada na época do Covid, muitas pessoas foram entubadas, né? No processo de intubação, muitas pessoas perdem a fala e tem que até voltar se usou a comunicação. Então, aponta, e essa comunicação ela vai aumentando. Existem crianças que às vezes só falam no sujeito, só falam no verbo, né? Então, as pranchas estão sendo customizadas de acordo com a necessidade dessa criança. Ou adulto, né? A comunicação alternativa pode ser usada por adultos. E tem software, né? Às vezes ele digita e o software faz o som também, tá bom? Ou mostra a figura. Tem N recursos. O terceiro recurso, ó. Gente, cada um desses recursos dava uma aula, tá? Uma aula boa, cada um deles. É uma judiaria que a gente tem que passar rapidinho. Recursos de acessibilidade ao computador, que são o quê? São equipamentos de entrada e saída
Então, pode ser tanto de síntese de voz, auxílios alternativos de acesso, ponteiras de cabeça. O que nós temos? Às vezes o sujeito, ele não tem essa coordenação fina aqui, ó, o aluno. Não consegue essa coordenação fina. Então, o que ele digita? Com uma ponteira específica, que é fixada aqui na testa, e ele faz o quê? Esse movimento aqui, como se fosse um lápis, assim, ó, é uma ponteira específica, né? O estilo Toad, e ele digita assim. Nós também temos os equipamentos que a gente acopla ao computador, que fazem, né, reconhecimento de voz, que fazem a questão do reconhecimento da íris. Eu já trabalhei com um que é o íris, que a pessoa movia o mouse com a íris, tá bom? E acionava vários botões com a íris do olho, assim, né? Reconhecimento facial. Isso hoje, com o avanço da inteligência artificial, tá muito melhor ainda. E eles usam o computador. Nesse recurso também entram adaptações ao teclado, seja o teclado Braille, o teclado com alto contraste, o teclado com teclas maiores, né, para deficiência baixa visão, o teclado o computador que transforma o texto em áudio. Então, os recursos de acessibilidade é ao computador, seja eles um software, né, um aplicativo ou um equipamento. Isso também avançou bastante na última década. Estão anotando? Vejam aqui anotando, ó. Mas vocês, o Brasil está em boas mãos, hein? Esse grupo, já tinha me dito, o coordenador de vocês, desse curso, o professor José da Milano, ele falou, essa turma aí é boa. É mesmo, ó. 32 presentes, escrevendo e copiando. É assim que tem que ser, né? Para que a gente consiga construir uma formação sólida. A gente tem que ser um profissional motivado, mas tem que ter o quê? Conhecimento científico. É a junção dos dois, né? Tem que ser bem intencionado, tem que ter objetivo e tem que ter conhecimento científico. Não adianta só usar o recurso sem intencionalidade, sem um objetivo de aprendizagem. Não lhe vira o quê? Uma hora, né, que a criança passou ali contigo, e aí quem perde é ela, o desenvolvimento, a turma, uma sociedade inteira, porque nós perdemos potencial humano, nós perdemos uma pessoa que poderia, inclusive, né, se desenvolver, que é um direito fundamental para qualquer cidadão, né? Isso é cidadania. Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de cidadania. O 7º item. Bora, pessoal. Esse aqui vocês vão ver muito. Mudou. É o 4, prof. Pulou, né? 4. Graças a Deus. A Marlu estava me mostrando ali. Gente, ainda bem que vocês vieram salvar o Brasil. Já ia pular 3 bem importantes. Tem que ser sempre um para salvar a prof. Obrigada, gente. Ó. Obrigada, gente. Ó. Sistemas de controle de ambiente. Que são os sistemas eletrônicos que permitem às pessoas com limitação. Motolocomotoras, né? Então, são essas questões, né, físicas também. Controlar remotamente aparelhos eletroeletrônicos, sistemas de segurança, entre outros, localizados em seus quartos, salas, escritórios, casa e arredores. Gente, os sistemas de controle do ambiente, eles têm N, tá? Eu vou trazer alguns exemplos. Um deles é a Alexa, sabe? Que é aquele dispositivo que a gente fala, Alexa. E lá a gente pode falar assim, Alexa, liga a luz. Alexa, liga o ar-condicionado. Alexa, liga o ventilador. Tem que fazer essas adaptações e configurações e ela pode tornar um ambiente super inclusivo, tá bom? Pode trazer algumas funcionalidades, como ligar a luz, ligar a TV, ligar alguns dispositivos também, tá bom? E de segurança, certo? Mas tem muitos.
Muitos, muitos e muitos brasileiros já. A Intelbras tem alguns, tem outros, né? E tem alguns que a gente consegue fazer com o celular mesmo. Aqui, tá bom? Esse negocinho aqui. 4, né? Agora o quinto, ó. Quinto. Isso aqui é 5 em libras. Projetos arquitetônicos para acessibilidade. Então, é aquela famosa rampa, né? São adaptações estruturais e reformas. Podem, então, ser desde que constrói ou na reforma, para o ambiente de trabalho, para o ambiente de estudo. Então, vai desde rampas a elevadores, adaptações nos banheiros, e que retirem ou reduzem as barreiras físicas. Os projetos arquitetônicos de acessibilidade, se vocês quiserem anotar, eles são orientados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então, um arquiteto, um engenheiro, ele não cria uma rampa, um projeto de acessibilidade da cabeça dele. Embora a gente veja alguns bem estranhos por aí, mas aí, às vezes, é feito por conta ou é mal executado, tá? Tem umas rampas super perigosas, né? Então, esses projetos arquitetônicos, eles vão desde portas, ambientes, estruturas como box de banheiro, estruturas como cozinhas, é bem amplo, certo? Inclusive, a construção, né, de sistemas nas garagens, para aquela coisa das vagas, também entra nesses projetos arquitetônicos, tá bom? A escolha de onde vão ser as vagas desse estacionamento também são escolhas técnicas, tá? Para facilitar que a pessoa consiga, ou deveria, né, conseguir desembarcar do carro sem se molhar. Muitas vezes, a gente ainda não tem isso, né? A pessoa toma um banhão de chuva, pense assim, a gente vai chegar numa categoria que a pessoa já consegue pegar o próprio carro e ir para o trabalho. Mas quando ela chegar lá, ela vai tomar um banhão de chuva, porque até ela desembarcar, tirar a cadeira de rodas, vamos supor, né? Vai ter tomado um banhão de chuva. Porque não se pensou arquitetonicamente que esta vaga deveria ter o quê? Uma cobertura. É complexo, né? Agora, a sexta categoria. Órtese e próteses, né? Troca ou ajuste da parte do corpo. Troca ou ajuste, vocês vão ver. Faltantes ou funcionamento comprometido por membros artificiais ou outros recursos ortopédicos, né? Aquelas talas, né? Apoios, inclui-se questões, né? Déficits ou limitações cognitivas e também como gravadores de fitas magnéticas ou digitais que funcionam como lembretes instantâneos. Gente, no órteses e próteses entram também correções como, né, a questão, as botinhas, que são, sabe, tem botinhas ortopédicas que a gente usa tanto para deficiência física, como também no autismo. Vocês sabem que algumas crianças com autismo caminham na ponta do pé. Então, usam aquelas botinhas. Vocês vão ver que tem muita criança que tem essa correção para que não tenha um encurtamento. Porque uma vida andando assim vai dar o quê? Impacto no quadril. Compreendem isso? No sistema de órteses e prótese também entram aparelhos ortodônticos. Nós temos casos como o nanismo, aonde tem uma característica de necessitar desta correção e também se aplica. Vocês sabiam? Ai, mas o que tem a ver? Gente, o céu da boca, a correção ortodôntica, ela não é só estética. Ela envolve processos de mastigação, respiração e fonética. Fala. Certo? Certo? Anotaram? Tudo anotado? Então, vamos seguir agora, porque eu já queria passar antes
Já ia passar antes, né? Ia pular, olha ali. Gente, o 7º, adequação postural. Nós temos muitos casos em que é necessária realizar a adequação postural, certo? Para que essa criança consiga estar com mais autonomia, com mais segurança, inclusive, né? Adaptação para cadeiras de rodas e outro sistema de sentar, visando o conforto e distribuição adequada e pressão desse corpo, né, na superfície da pele, né? Então, são almofadas especiais e assentos e encostos anatômicos, bem como posicionadores e contentores, né? Contentores, que são esses contentores que contém mesmo, tá vendo esse lugar aí, que proporcionam, né, maior estabilidade e postura do corpo. Gente, a adequação postural, ela pode ser tanto aquela adequação postural que a gente faz lá na cadeira de rodas do sujeito, se vocês já viram as cadeiras de rodas adaptadas, é uma espuma com uma densidade que é calculada para aquele corpo, que tem, inclusive, um formato, às vezes o corpo tem alguma curvatura, então tem que ter... É uma espuma que cuida também da questão da respiração da pele, para que a criança não fique com feridas, né? Para que não fique com aquelas escaras. A adequação postural também é para que ela consiga ficar em pé, que ela consiga ver o quadro, consiga se alimentar retinho, e tem adequações que não são só da cadeira de rodas, tem umas que a gente acopla na cadeira normal, nas coisas do dia a dia, certo? Tem outras que são acopladas na cadeira do computador, na cadeira de sala de aula, certo? Então, são essas adequações posturais. Tanto para que consiga se encaixar direitinho numa cadeira, ou ainda, né, para que consiga ficar aqui com segurança nesse espaço. Muito, 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 muito utilizado no caso das questões físicas, certo? Mas, às vezes, nós usamos também algumas adequações posturais em casos como maneirismos, que são, né, alguns maneirismos bem específicos da deficiência visual, mas usa menos, né? Usa mais na deficiência física ou nas múltiplas. Vocês já devem ter visto, né? E não é qualquer espuma, geralmente é um profissional da terapia ocupacional que faz, porque tem que ser uma espuma com uma densidade específica. E quando a gente fala de uma criança, tem que passar por uma constante reavaliação, porque muda o peso, muda o tamanho do corpo, muda o encaixe do quadril, né? Muda a questão da coluna, então, né, precisa ter esse constante cuidado para que essa ferramenta ela não machuque esta pessoa. Hoje, nós temos um suporte via unidade básica de saúde da família, que é onde muitas vezes são feitos os encaminhamentos para que a família consiga, porque como é uma coisa bem personalizada, às vezes se torna bem elevado, né, o valor para a família que não consegue, né, adquirir. Do aquele programa Brasil Sem Limites, tá bom? Vamos, então, para o número 8. 8. Auxílios de mobilidade. Vejam, lembra que a professora falou, né? Os recursos de tecnologia assistiva, eles podem ser tanto para pessoas com alguma deficiência, alguma limitação, que nasceram, ou que são público-alvo da educação especial, ou eles podem ser utilizados para pessoas idosas, para pessoas que, por alguma questão, né, se tornaram pessoas com deficiência. E aqui entra o mais clássico de todos, me parece, que é auxílios de mobilidade, para que a gente consiga verificar isso, né? Então, cadeiras de rodas manuais ou motorizadas, isso vai depender. Existem usuários que eles não se adaptam às manuais, existem outros que não querem, outros por questões econômicas, enfim, pensando que tudo isso também tem via SUS, tá? Bases móveis, andadores, e aí tem vários tipos de andadores também, né? Scooters, que são aquelas motinhas, né? De 3 rodas, e qualquer outro veículo utilizado na melhoria da mobilidade pessoal. Esses são bem comuns, assim, da gente já ter visto
no nosso cotidiano. Muito provável que alguém de vocês já tenha visto alguém utilizar na escola ou ainda, né, na sociedade. O que a prof quer dizer? Muitas vezes, a gente vai ter que olhar para várias categorias. Vamos pensar assim, nós vamos ter um aluno que tem uma cadeira de rodas. Então, ele vai precisar tanto desse olhar dos auxílios à mobilidade, como para as questões lá arquitetônicas, compreendem? Uma categoria não quer dizer que vai precisar usar só uma, mas, às vezes, mais do que uma. Certo? Categoria 9. Anote aí. Categoria 9. Auxílios para cegos ou com visão subnormal. Aqui entram as pessoas com deficiência visual. Auxílios para grupos específicos, que inclui, né, lupas e lentes, brailles para equipamentos, né? Deixa eu passar aqui, que ele pulou. Braille para equipamentos com síntese de voz, um dos equipamentos, os leitores de tela, né? Grandes telas de impressão, sistema com TV com aumento de leitura, impressoras de braille, impressoras de desenhos em relevo, então auxílios para cegos com visão subnormal. E ali também entram os auxílios como a bengala, entra novamente nessa categoria. Nós vamos ter mapas táteis, nós vamos ter globos táteis, comunicação em libras, nós vamos ter máquina de escrever em braille, tudo isso entra na categoria 9, tá bom? Que são específicos para os alunos com deficiência visual. Lembrando, a deficiência visual é 2 categorias, cegueira e baixa visão. Na baixa visão, nós temos N tipos de visão, não é só visão embaçada, tem N tipos de baixa visão, onde as pessoas, então, a gente faz a avaliação e verifica qual que é a melhor metodologia. Tem lupa eletrônica, tem lupa que só aumenta, que a gente chama lupa física, tem aquelas lupas que também algumas pessoas com deficiência visual, baixa visão usam, que são aquelas dos óculos cirúrgicos. Sabe aqueles óculos que os médicos usam para fazer cirurgias? Que é um óculos com uma lente assim? Aquela também entra nessa categoria. Vocês pensam, um neurocirurgião é bem comum usar, e esse tipo de óculos a gente já usou para alunos com atividades em laboratório, principalmente. Não são recursos baratos, mas são recursos que funcionam. Vamos para a 10ª categoria. Agora, gente, auxílios para surdos ou com déficit auditivo. Pessoal, se a gente ir para o grupo de estudos mesmo, a gente vai entender que tem uma diferença. O sujeito surdo, né, existem N abordagens, tá? É uma área super complexa, mas eu vou dar um resumo super... Ele tem mais para a gente problematizar, mas eu vou trazer de forma bem sucinta, tá bom? A diferença de surdo e de deficiente auditivo, tá bom? Não que se esgote a problematização. Eu tenho uma pós em Libras e eu sei que tem sempre os asteriscos, mas eu preciso que vocês entendam a primeira grande categoria, né? Porque tem gente que acha que surdo e deficiente auditivo é a mesma coisa. Às vezes na lei aparece mesclado, mas se a gente estudar direitinho, a gente vai entender que surdo é um sujeito que usa Libras, língua de sinais, que tem uma identidade, uma cultura surda, que faz parte de um grupo, uma comunidade surda, tá bom? Ele tem uma identidade surda. Ele tem uma língua materna que é a Libras. Isso é surdez, tá bom? A gente tem um segundo grupo, que é o deficiente auditivo, que é o quê? Uma pessoa com uma identidade auditiva, que é uma identidade que muitas vezes teve a vida inteira ouvinte e foi perdendo. Ele não usa Libras. Geralmente é aquele sujeito que usa aparelho. Eu sei que às vezes tem surdo que usa aparelho e tudo mais, mas só para vocês verem a diferença, tá bom? Muitas vezes o deficiente auditivo, vamos pensar, é aquela pessoa que
que já ouvia e aí perdeu a audição e tem identidade ouvinte, tá bom? É muito uma questão de identidade e de uso de língua, tá bom? Na surdez, a primeira língua é a Libras e no deficiente auditivo é o português normal. Então, geralmente tem a questão da correção por implante ou por cirurgia ou aparelho, tá bom? O tema é muito mais complexo, mas assim, por cima é isso, tá bom? Então, que tipos de recursos nós temos, né? Equipamentos como o sistema FM, que é aquele sistema que a gente usa muito para o deficiente auditivo, aparelhos de surdez, telefones com teclados, o teletipo, sistemas com alerta tátil, aplicativos com comunicação em Libras, e hoje a gente tem as janelas de acessibilidade em Libras, as legendas, que são tanto para os surdos, que tem, né, português estruturado, né, janela de Libras, intérpretes, tudo isso, tá bom? Essas estruturas. E aplicativos específicos. Agora, categoria 11. A adaptação em veículos. Então, são acessórios e adaptações que possibilitam a condução do veículo, elevadores para cadeiras de rodas, caminhonetas, modificados e outros veículos automotores usados no transporte pessoal. Gente, aqui a adaptação de veículos, nós temos muitas adaptações possíveis, mas eu vou falar uma das principais. Tem uma que é ali no volante, tá? Que em vez da pessoa fazer a marcha do carro aqui do ladinho, sabe? Quem dirige sabe, a gente faz a marcha, né? Aqui tem o controle de embreagem e tudo mais, é feito aqui em cima, aqui. Então, é um carro automático, com o sistema automático, e ele é feito a troca de marcha aqui. Nós também temos carros com, daí já são valores mais elevados, né? Que hoje tem carro que a gente não precisa pegar no volante aqui no Brasil, né? Vocês sabiam que tem? É um pouco mais caro, tem carros que já tem algumas tecnologias, a Volvo já tem. Aqui no Brasil a gente ainda não tem, mas o Tesla é um carro, né? Bota só no GPS, não sei se vocês já ouviram falar desses carros com GPS. Não tem nem motorista, às vezes. Adaptações de veículo também. E a gente tem adaptações de veículos também para o embarque, desembarque, para que a pessoa consiga ir e vir sozinha aos lugares. Mas muitas vezes também tem essa adaptação ali do câmbio, conseguir, em vez de fazer a mudança aqui, faz a mudança aqui, tudo no painel, tá bom? Isso é o que a gente tem hoje. A Citroën, me parece, também tem um carro, um menorzinho assim, ó, todo adaptado também para quem é usuário de cadeira de rodas. Então, ele vai desde a questão da mobilidade à questão do controle de marchas, e vale a pena a gente já ressaltar que o futuro tem se desenhado, porque a gente já percebe isso. Claro que o valor é super elevado, de que com o tempo a gente vai ter aqueles, o que a gente chama aqui no Brasil, os carros autônomos. Nós já temos modelos que a gente chama tem as classificações dos carros, né? A gente já tem alguns carros que têm tecnologias bem interessantes, com chips e que liga vários sensores, já na linha dos carros populares. A Volkswagen também andou investindo em alguns recursos, mas aí ela não é considerada um carro acessível. Mas o carro da Volkswagen, ele já liga o sistema de iluminação, ele já liga o sistema para chuva do para-brisa e ele já trava o carro contra a batida. Ele é todo chipado nesse sentido. Mas ele ainda não tem o sistema aqui do volante, como algumas marcas, como tipo a Volvo já tem. Claro, gente, são valores diferentes, certo? Mas a gente está aqui não para dizer, trabalhar a questão do valor, e sim para dizer que já existem esses recursos. E se a gente for pesquisar, tem mais ainda, e tem coisas que variam de país para país também, tá bom? Porque tem as legislações específicas, certo? Dessas 11 categorias, né, tá tudo aqui, pessoal, tudo isso aqui tem nos textos,
essas 11 categorias, então, caso vocês tenham alguma dúvida, e a prof também vai deixar lá no ambiente, certo? Deixa eu mostrar aqui o que é mais importante. Aqui tem algumas ideias, pessoal, de como a gente pode fazer a acessibilidade de recursos, de alguns recursos. Então, nós temos um primeiro aqui, que é um zíper, que a pessoa consegue se vestir com mais autonomia, né? Fechar um casaco, abrir e fechar. Pegadores alternativos para a pessoa conseguir se alimentar. Gente, uma das coisas que às vezes a gente percebe, como a mão às vezes não consegue fazer todo esse movimento aqui de fechar, isso acontece com pessoas com deficiência física, pessoas que tiveram algum AVC, várias questões, tá? Então, às vezes precisa o quê? Que esse lugar onde a pessoa vai segurar o talher, ele precisa ser mais grosso, ele precisa ser mais firme, precisa trazer mais segurança. Existem os copos, então, que a criança pega assim, a pessoa consegue pegar assim para tomar. Então, essa adaptação aqui. Tesouras, adaptações. A gente consegue fazer adaptações, inclusive, para que cegos consigam utilizar tesouras. A gente tem os cortadores para que eles consigam cortar papel, cortar tecido. A gente tem também isso. E muitas coisas a gente consegue, compra e outras a gente tem que produzir. Tem coisas que melhoraram bastante com a impressora 3D. A impressora 3D deveria ser obrigatória em todas as escolas. E a gente deveria poder imprimir coisas assim mais personalizadas, certo? Com materiais. E às vezes a gente consegue ter materiais bem legais. Tem alguns projetos já nesse sentido. Aqui embaixo tá menor a imagem, mas vocês vão ver. É um dispositivo que a gente faz para a pessoa conseguir abotoar a camisa. Aqui, né, se vestir. Gente, se vestir sozinho é autonomia, é identidade, porque quando a gente se veste o quê? De acordo com a nossa identidade, ela não é. Quando a gente vê os adolescentes, eles querem, inclusive, às vezes eles criam modas novas, não veem isso acontecer. A roupa, ela é identidade, ela revela um pouco de nós. E se vestir é uma, né? Então, é uma coisa que pode ser muito importante. Às vezes é um simples recurso. A meia, esse é um dispositivo para colocar meia. Enfim, tem N atividades, ó, deu um zoom maior aqui, esse recurso, para que a pessoa consiga colocar a meia. Então, não se dobra, né? Não precisa se dobrar nesse encaminhamento também. Esse aqui é um adaptador para que a pessoa consiga comer. Então, ele é fixado aqui, né? Um velcro. Então, a pessoa consegue levar o alimento à boca, né? Ela pega o alimento aqui e leva. Então, ela não precisa ter esse movimento. Ela só precisa ter esse controle aqui. Percebam, então, muitas vezes são avaliações muito personalizadas ainda. Aqui tem um sistema de prancha. Tem uma que é digital, essa aqui, ó, Talk 20+, ela solta o som. Tem muita coisa hoje com som, abajur com som, um monte de coisa com som, tá? Um monte. Tem esses que são as imagens, vocês estão vendo, ó. Oi, eu quero bolo leite quente. Aqui tem toda a frase. E tem criança que, às vezes, ela precisa só dos aditivos. Então, a gente vai ter que vendo quais são as palavras que a gente tem que colocar na prancha dela. As pranchas podem ser tanto para que ela se comunique com uma pessoa, ou para que a gente se comunique com ela, ou ainda, as pranchas são usadas para a organização da rotina. Então, a gente faz isso aqui, ó, que nem tá aqui embaixo. Acorda, vai no banheiro, toma café da manhã, vai para a escola, depois estuda, faz o lanche na escola, depois almoça e depois volta para casa. Essa prancha aqui, ela é uma prancha de rotina. Uma prancha de rotina, ela pode ser usada por uma criança não verbal, ela pode ser usada por uma criança com TDAH, ela pode ser usada por uma criança com autismo ou uma criança sem autonomia ainda, tá bom?
Inclusive, ela pode ser usada por uma pessoa que tem Alzheimer, tá bom? Vocês viram que coisa bem boa que essa área de tecnologia assistiva? Eu falei para vocês, cada categoria dessas poderia ser uma aula, mas a gente daí tomaria uma staff muito grande, porque eu tenho que sempre pensar que vocês têm outras coisas, né? Vocês têm outras disciplinas, outras atividades, a gente traz mais reduzido. Que bom que estão gostando, a gente faz a aula com muito carinho, assim, eu acredito muito, assim, e estou muito feliz com esse grupo, muito feliz mesmo, tá? Existe esta aqui no canto, que é da adequação postural, que é uma criança que não tem o tônus, que a gente chama o tônus, esse tônus muscular que faz a gente ficar aqui sentado. Então, é feita uma adaptação para que ela possa interagir com os conteúdos do computador. Ela está um pouco deitada aqui, mas ela consegue interagir com os conteúdos. Muitas vezes a gente não pode sentar. Existem algumas síndromes, como a síndrome dos ossos frágeis. Quando em graus muito elevados, deixar o sujeito muito tempo nesta postura pode ser complicado para ele. Então, a gente sempre tem que fazer isso com um jeito, às vezes, muitas vezes, equipes multidisciplinares, tá? Aqui é uma adaptação feita para que a pessoa possa digitar, utilizando um adaptador no dedo, né? Para que ela possa fazer. Um teclado ampliado. Aqui um teclado com relevo. Esse aqui são sistemas de alternativas de comunicação, onde cada cor significa uma tarefa que a criança solicita. Então, ela clica no vermelho, é alimentação. Ela clica no verde, é banheiro. Compreendem? Cada um deles. Ou o azul, continuar. O vermelho, parar. Sabe? Esses códigos a gente também vai definindo. E não adianta a gente só dar uma prancha, só dar um recurso. A gente tem que ter, o quê? Criar significado nesse processo. Os mouses adaptados. Esse aqui foi uma adaptação bem caseira, que foi feita no sentido de que a pessoa, para clicar no mouse, tem que ter esse movimento aqui, né? Então, como o sujeito ele não tinha, eles fizeram a adaptação para que só apertando acionava, em vez da gente clicar aqui, ó, só com um leve apertozinho assim, que era o que a pessoa conseguia, acionava o mouse, tá bom? É isso que tá ali sinalizado, certo? Esse aqui é um segundo acionador também, de recurso de computador. Vocês veem, muitas coisas são feitas manualmente. Já esse azul aqui e esses aqui são de acrílico. E a gente acha no mercado para comprar, tá bom? Bengala acessível, Mercado Livre, tem bastante coisas, alguns tem nas nossas salas também, certo? E vão facilitar e proporcionar inclusão e acessibilidade, né? E essas biqueiras, né, para conseguir fazer com que ele possa ir digitando também. Considerando que muitas vezes a gente vai ter que solicitar ampliação de tempo. Pessoal, aqui tem alguns dispositivos que a gente pode usar para adaptação dos eletrônicos. Lembra que eu falei da Alexa, né? Então, a Alexa, às vezes, não é só a Alexa, às vezes a gente tem que fazer adaptação nas tomadas e tudo mais, e conectar os aparelhos nela. Alguns dispositivos também de reconhecimento e ampliação do som aqui, né? E de mobilidade dentro da casa, tudo mais. Gente, todos esses recursos, aqui uma rampa, né, adaptada. Todos esses recursos, eles têm um único... aqui são órteses e próteses. Eu vou deixar mais exemplos lá naquele slide, tá bom? Que é adequação postural. Alguns para a gente conseguir carregar a criança para banho, cadeira para banho, tudo isso, tá? A cadeira de banho não pode ser a mesma que ela fica, porque tem que ser uma com um material que não molha. Tem tudo isso. Gente... Todas essas categorias, elas têm um único objetivo. Segurança,
acessibilidade, funcionalidade e, sobretudo, desenvolvimento humano, para que essa pessoa possa se desenvolver ainda mais em seu potencial. Eu fico muito feliz que a gente vai avançando. Isso aqui é uma bem caseira, né? Uma cadeira feita com aqueles materiais que a gente usa na piscina, né? Para não afundar também. Tem algumas coisas nesse sentido também. Os andadores, as cadeiras de rodas, scooter, essa que é motorizada. E também, desculpa, eu vou... Ai, desculpa! Perdão! Aqui tem questões da área da deficiência visual, o braille, é uma área que eu gosto bastante. Obrigada, Gisira. É saúde mesmo, foi só um... Aqui é uma ampliação por uma lupa, e a correção também de luminosidade do ambiente, nesse sentido, pessoal. Aqui um carro adaptado em amarelo. Essa em branco aqui é a Doblô, essa tipo uma minivan, assim, ela é muito usada para as pessoas que têm cadeira de rodas, porque ela é bem ampla, assim, então muitas vezes a gente tem aqui. Lembra que o prof falou a troca de marchas no volante? É aqui. Está aqui nessa primeira figura também. Né? As cadeiras com adequação postural, com inclinação adequada, materiais também com braille, para pegador do lápis. Gente, a questão do lápis, ela acontece em vários grupos. Deficiência física, principalmente. Muitas vezes a questão do lápis, ela está presente em alguns alunos com algum transtorno de sensibilidade. Tem alunos que, às vezes, eles não conseguem segurar o lápis, a coordenação fina também, em alguns casos do autismo. Vocês vão notar. Quem vai para a escola vai notar que tem também o engrossador e a tesourinha. Já tem as tesourinhas e os engrossadores, mas às vezes a gente tem que fazer para que ele fique adaptado para aquela mãozinha, né? Aquela mãozinha, aquelas mãozinhas de pão. Na escola, às vezes pega aquelas crianças de 4 anos e pouco, ainda tem aquelas mãozinhas de pão que são diferentes das nossas, que ainda não desenvolveram todas, né? Essas estruturas das mãos, né, dos ossos. Lembrei agora dos meus alunos, bem pequenos, e são sempre... A gente aprende muito trabalhando. Vou falar para vocês. Os nossos alunos são potência para que a gente vá aprendendo com eles também a como fazer. Então, aqui tem os engrossadores, desde acoplar uma bola, desde passar um monte de EVA, e também tem esses mais profissionais. A Mercur, aqui, né, tem aqui a fábrica, né, no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, ela tem alguns materiais bem interessantes também. E aqui, ó, as tesouras para poder escrever, cortadores específicos, onde a gente não precisa fazer esses movimentos, né? Aqui. Então, vejam que às vezes a gente tem muito material, né? Esses aqui são as mesas para leitura, principalmente da deficiência visual e deficiência física, onde a gente ainda pode acoplar luz. A luz também, às vezes, a gente tem que acoplar, né? Eu imagino que vocês conheçam alguns, já podem ter conhecido alguém que usou. E nós vamos fazer uma atividade para que vocês possam compartilhar, né, isso com os colegas. Olha, ali a Letícia Reis, né, futura TO, ela adora essa área e que bom que você gostou, Letícia. E o nosso texto traz isso, né? Os recursos de tecnologia assistiva são áreas interdisciplinares e onde muitas vezes nós vamos atuar, né, em parceria, e essas parcerias fazem a gente aprender. Então, os professores, os engenheiros, os arquitetos nos ajudam muito a criar ambientes projetados, designers, terapeutas ocupacionais, nós temos alunas matriculadas a terapia ocupacional,
fonoaudiólogos, fisioterapeutas, médicos, assistentes sociais, psicólogos e tantos outros, né? Nós temos que muitas vezes olhar para esse sujeito como biológico, psicológico e social, para que a gente consiga fazer um plano bom, né? Um plano de excelência, porque ali está o futuro do Brasil, e esse plano, ele vai solicitar que a gente exija a situação, né? A gente vai olhar para essa situação real, entender essa situação, entender essas necessidades, entender esse ambiente, gerar ideias de como é que a gente vai criar, o que a gente pode usar, o que a gente tem, o que a gente precisa, o que já existe, o que a gente já conhece, vai escolher uma alternativa, vai organizar isso como uma ideia, né? Vai construir, vai treinar, vai atrás desse objeto e vai começar a usar. E depois que esse sujeito começar a usar, a gente vai muitas vezes mediar, ou uma terapia complementar vai mediar isso, vai se avaliar o uso. Por quê? Porque tudo é funcionalidade. Não adianta só porque eu acho que aquilo ali é bom para aquele aluno, e daqui a pouco ele não vai se adaptar. Isso é bem comum, tá? Eu já testei muitas coisas que não deram certo e outras deram. Então, é assim, né? A gente vai avaliar esse uso, acompanhar, e é sempre esse ciclo. Porque um processo de aprendizagem, ele é assim. A gente aprende assim também, né? A gente tenta, aprende, refaz, né? Quantas coisas... Quem é que aprende assim de primeira? Pega um aplicativo novo, não aprende de primeira, vai indo, né? Vai na autoescola, faz a carteira. Mas olha, parece que aprendeu. E aí, quando vê, apaga o carro na esquina. Acontece, né? A aprendizagem, ela é um processo constante. E aí, a gente tem que avaliar o uso também. Certo? Então, aqui tem esse checklist que eu achei bem interessante. Vou deixar para vocês, caso um dia vocês tenham, com essa ideia mesmo para a gente fazer. Porque um recurso, ele pode ser uma potência para o aluno, né? Quero agradecer a todos vocês que já estiveram aqui, né? Dizer que essa aula foi preparada com muito carinho, assim como todos os passos da nossa disciplina. A gente faz ela pensando também numa ergonomia para que não fique pesada para vocês, mas que traga muito conhecimento, porque a gente entende que é lá no aluno, né? Um professor bem informado vai ser um professor top, né? O top de linha, aquele professor que vai olhar e vai dizer, mas eu lembro que tem, né? E aí, como o objetivo é a gente criar o máximo possível de memórias, a nossa primeira atividade avaliativa eu vou explicar agora, e depois eu deixo ela de novo gravadinha individual, tá? Então, quero dizer que ela vai começar hoje, eu vou postar lá o fórum, vou pedir para que vocês se coloquem todos dentro do polo de vocês, tá? Cada um tem um polo, então vocês vão postar dentro desse polo, e eu peço que vocês postem respondendo do colega, para que vocês consigam ler todos juntos, tá? Não precisa abrir um, sabe como é que é? Vai lá e responder e posta o seu. Eu ia fazer ela até a semana que vem, até o dia 30, mas eu pensei, gente, nós vamos ter um feriado. E o aluno da IAD, e o aluno que trabalha, e o aluno que tem um monte de coisa, às vezes ele usa o feriado, né? Então eu digo, não, eu vou deixar esse prazo até o dia 2/5, eu ampliei lá do cronograma, porque eu sei que alguns vão usar o feriado, quem sabe, para pesquisar. Então eu vou pedir assim, que vocês façam uma pesquisa dentro desses recursos de tecnologia assistiva que tem. Quem sabe vocês já têm uma necessidade de um aluno, de uma pessoa que vocês conhecem. Então, vocês vão seguir, ou uma que vocês gostaram muito, né? Vocês vão pesquisar um recurso de tecnologia assistiva e vocês vão postar ele lá. Vocês podem postar foto, um vídeo, compreenderam? Ou podem postar um vídeo já pronto da internet, ou um vídeo que vocês acharam, entenderam? Como vai ser... O importante é que os outros consigam acessar esse material, tá bom? Se o link de um site aberto, uma foto,
ou vocês já tenham algum que vocês usam, não sei, né? É uma turma grande, pode acontecer. E aí vocês vão postar ele e junto com ele vocês vão colocar o nome completo de vocês, bem bonito assim. A matrícula, o polo. O nome desse recurso. Ou vocês vão dar o nome ou vocês vão ver o nome que ele tem, né? Para quem que esse público pode ser útil, né? Então vocês vão olhar, já vou abrir, Letícia. E para quem que ele pode ser útil? Possibilidades, né? Possibilidades para quem que ele pode ser. E dentro de qual destas 11 categorias ele se enquadra, certo? E as possibilidades de uso, como é que ele pode ser usado? Essa possibilidade de uso pode ser usado, pode usar para alimentação, pode ser, sabe? Não precisa ser um texto, pode ser só uma frase, tá bom? É uma coisa mais simples, mas é para que a gente consiga criar um portfólio de ideias e de recursos, tá bom? Essa atividade, então, eu optei por ela ficar em fórum e não em postagem, porque eu quero que vocês tenham acesso ao que os demais vão pesquisar, para que seja essa ideia super colaborativa, que é a ideia mesmo da gente construir aprendizagem nesse lugar. Eu estou à disposição para qualquer dúvida e colocação a partir desse momento. Eu vou encerrar a gravação, tá bom? Para preservar todos vocês para não aparecer na gravação, tá bom? A quem vai nos assistir, se você tiver alguma dúvida, entre em contato pelo ambiente virtual de aprendizagem, por mensagem, que vai ser um prazer lhe responder, tá bom? Um beijo. Vou encerrar, então, a gravação. Eu vou aqui... Parar a gravação.